O prefeito eleito de Ribeirão Preto, Ricardo Silva, afirmou que deve assumir a administração pública com um déficit de R$ 1.8 milhões. Segundo a equipe de transição, foram encontradas diferenças entre os gastos previstos para 2025 e os valores reservados para o próximo ano. O coordenador da equipe de transição do prefeito eleito, Ricardo Silva, foi quem apresentou o balanço parcial sobre as contas públicas da Prefeitura de Ribeirão Preto na atual administração. A partir de reuniões, questionamentos e pedidos em ofícios, foram encontradas informações diferentes entre o orçamento feito para 2025 e o que realmente será necessário para pagar as despesas previstas. Os dados que nós recebemos nem sempre correspondem àquilo que nós encontramos na realidade da execução concreta nos vários órgãos da administração municipal. Algumas respostas são genéricas, não é? O que implica em buscar outras fontes para se constatar a veracidade dessas informações. Mas há sempre muito boa vontade da administração municipal em nos atender, não é? Eu não posso, evidentemente, trazer nenhum dado, não é, negativo em relação a isso. Nós somos sempre bem recebidos, mas os dados que são passados às vezes demandam outras alternativas para se chegar ao valor real. O ponto de partida sobre a possível divergência veio primeiro em detalhes do Instituto de Previdência, o IPM, com mais de R$ 400 milhões não previstos. E se confirmou com mais pelo menos R$ 150 milhões na saúde e também na educação. Desta maneira, se juntar os valores à dívida fundada do município, o saldo negativo pode ultrapassar R$ 1.8 bilhões. Eu tinha noção que a situação das finanças, pelo alto volume de empréstimos, até porque a Prefeitura vem divulgando isso, a gente acompanha, mas confesso que esse descompasso entre dados reais e dados apurados, eu não tinha ideia de que seria assim. Eu não tinha ideia de que o ano que vem seria um pagamento de 770 milhões para o IPM e de que a Prefeitura reservou 328 milhões. Isso pegou de surpresa, porque são dados muito graves. E graves por quê? Porque não estão previstos em orçamento. E estão nos registros autuariais do IPM, mas não estão no orçamento. Isso é grave, isso vai ter que o Ministério Público ser informado, enfim. Mas agora o que me compete como prefeito não é nem uma caça às bruxas, o que me compete é olhar para frente. Eu apenas estou divulgando isso, vamos informar por questão de ofício aos órgãos de controle, compete a eles qualquer tipo de apuração, mas a minha ideia não é essa, não. A minha ideia é governar Ribeirão para frente, mostrando o que a cidade passou e o que é que nós vamos enfrentar. Diante da situação, Ricardo Silva pretende acionar o Ministério Público e os órgãos de fiscalização. Nas próximas semanas, mais informações sobre a situação das finanças públicas devem ser divulgadas pelo prefeito eleito, com destaque para a descontinuidade de serviços, como transporte para pessoas com deficiência. É uma descontinuidade do serviço público que é vedado, né? Um dos princípios do serviço público é a continuidade. Então, haverá essa interrupção se, eventualmente, a administração não assinar esse contrato emergencial novamente. A Prefeitura de Ribeirão Preto informou que os números apresentados pela equipe de Ricardo Silva carecem de consistência e não refletem a verdadeira situação das finanças públicas de Ribeirão Preto. A Prefeitura disse ainda que durante os últimos 8 anos, nenhum orçamento da Prefeitura apresentou déficit. Ainda segundo a Prefeitura, a próxima administração vai encontrar um município com finanças equilibradas. E a estimativa para o encerramento deste exercício financeiro é de um superávit que deve variar de 70 a 100 milhões de reais. A Prefeitura de Ribeirão Preto informou ainda que todas as informações sobre o orçamento estão disponíveis no portal da Transparência da Prefeitura e também no portal do Tesouro Direto do Ministério da Fazenda. E para falar mais sobre esse assunto, sobre gastos públicos, eu recebo agora aqui no SP Record o Dr. Lucas Fernandes, advogado, mestre em Direito. Seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao SP Record, doutor. Muito obrigado, é sempre uma satisfação estar aqui.
Quais são, então, os possíveis prejuízos que esse déficit pode causar aí na administração pública, doutor? Bom, a gente tem que entender que a finalidade de uma prefeitura, de um estado, de uma administração é, em maior ou menor medida, realizar políticas públicas que vão solucionar os problemas da cidade. Então, seja problema de saúde, educação, de mobilidade, como é o caso de Ribeirão Preto, por exemplo. Então, quando falta dinheiro para essas destinações, em alguma medida o interesse público vai deixar de ser atendido. E esse interesse público é variado, né? Várias são as demandas que precisam ser atendidas. Então, se a gente tem uma prefeitura que esteja equilibrada, que esteja com as contas em dias, o atendimento do interesse público é mais próximo e mais viável e mais rápido de ser executado. Quando a gente fala em orçamento, como funciona o gasto da prefeitura? Tem leis que regulamentam tudo isso, né? Exatamente. O orçamento é todo um conjunto de legislações que são complexas, né? Primeiro a gente tem, não vou entrar em detalhes, mas a lei do orçamento plurianual, que passa por quase 4 anos, depois isso é repassado numa lei depois de 2 anos, e a gente tem a chamada LOA, que é a lei do orçamento do ano respectivo. Então, o orçamento de 2025 foi aprovado nessa lei orçamentária anual, já agora em 2024, e tem que ser executado, né? Deveria ser, essa é a intenção, né, de todo esse conjunto de legislações, que o orçamento fosse planejado e que ele fosse pensado num longo prazo, necessariamente, justamente para atender essas demandas diferentes da sociedade, né, e as necessidades da população. O que o prefeito pode gastar ou não depende desta lei aprovada pela Câmara de Vereadores, e é proposta pelo prefeito, mas é em cima dessa legislação que deve acontecer os gastos da prefeitura. E o que acontece se, né, o prefeito não respeitar essa lei, esse teto de gastos? O que pode acontecer? Certo. Existe dentro da própria lei orçamentária anual um espaço de manipulação nesse orçamento. É um percentual que varia de orçamento para orçamento, fica em torno de 10% a 15%, mas que modifica, que o prefeito pode remanejar justamente por causa dos imprevistos, das várias necessidades que aparecem no dia a dia de uma prefeitura. Se o prefeito extrapolar qualquer que seja o prefeito, extrapolar todos os regramentos dessa legislação, ele pode responder, se isso se verificar, pelo crime de responsabilidade fiscal. Se ele estiver no mandato, a gente tem um impeachment imediato, então ele sai do cargo e ainda responde pela perda de mandato, perda de direitos políticos e por aí vai. Mesmo depois de um prefeito sair do cargo, caso ocorra esse descumprimento da legislação, que não seja observado todos os limites que a legislação estabelece, ele também pode responder, mas isso vai depender do caso a caso. O orçamento público é extremamente complexo, uma prefeitura existe várias entradas, né, vários momentos de recolhimento de valores, de gastos diferentes, e tem que ser analisado caso a caso, a depender justamente das circunstâncias específicas. Doutor, conhecer as finanças de uma prefeitura, de uma cidade do tamanho de Ribeirão Preto, por exemplo, não é nunca uma tarefa fácil, né? Jamais, e não é apenas as finanças, né? A gente tem que pensar também na relação do ativo da prefeitura. São imóveis, são bens móveis, são veículos que estão em melhor ou pior estado de conservação, e dependendo da política pública, um prefeito pode dar uma destinação, alugar, vender, ceder de alguma forma, fazer uma doação, enfim, são várias formas de também gerar receita, né? O que torna mais difícil ainda para fazer esse balanço, né? O que entra e o que sai, e a gente não pode negar que é extremamente complexo todo esse emaranhado, se não bastasse a própria estrutura da administração pública, que até mesmo para proteger esse interesse público, ela é engessada, existe uma série de legislações para serem cumpridas também. E quando a gente fala de administração pública, uma questão importante é a questão da qualidade do gasto público, né? Explica para a gente como é que isso funciona, como é que isso deve ser feito. Exato. A legislação, né, as leis que regulamentam o funcionamento da administração pública vão estabelecer alguns princípios que são norteadores. Para citar um só, o princípio da eficiência, por exemplo. E esse princípio implica que a administração faça um gasto com qualidade justamente para atender o próprio cidadão, que é o destinatário desse gasto público no final das contas, né? E a própria Constituição estabelece tanto o sistema complexo de fiscalização, mas também a necessidade de que se planeje para se gastar com eficiência. O gasto com eficiência é aquele que entrega na melhor qualidade possível, gastando o menos possível dentro das opções que o administrador público tem. E então, daí a importância e a necessidade de que o orçamento seja pensado não de hoje para amanhã, não desse ano para o outro, mas no longo prazo, que seja planejado, que o cidadão receba na ponta políticas públicas eficazes e de qualidade que atendam essas demandas e necessidades que cabem ao poder público de uma forma ou de outra solucionar.
Então, como o senhor disse, aí, a falta de planejamento pode gerar, inclusive gera realmente vários prejuízos para a população em setores muito importantes, essenciais, inclusive, né? Exato. A Constituição estabelece parâmetros mínimos para gastos, por exemplo, os gastos sociais, saúde e educação, o que não impede que um prefeito possa gastar mais nesses dois âmbitos também, né, nesses dois pontos. Agora, mais do que gastar mais ou menos, é importante ver como está sendo gasto, porque repensar, fazer controles de estoques, por exemplo, em saúde de medicamento, provisionar o custo, comprar antecipadamente para pagar mais barato, evitar demandas que sejam implosivas no caixa da prefeitura, tudo isso faz parte de pensar esse conjunto de situações que podem gerar, no final das contas, soluções melhores, né, e deixar o serviço público com mais qualidade para o cidadão, que é o contribuinte e também o destinatário dessas políticas públicas. O portal da transparência é uma ferramenta que pode ajudar, inclusive, os moradores a acompanharem aí todos os gastos, né, doutor? Exatamente, né? Junto com esse sistema, né, de oferecimento de recursos pela prefeitura, a gente tem essa atribuição, que o cidadão também tem uma importante atribuição, que deriva justamente dessa necessidade de transparência. O dinheiro público é dinheiro nosso, né? Nós não podemos esquecer disso, é dinheiro do contribuinte, no final das contas. E por isso é um importante instrumento de fiscalizar, acompanhar e exigir providências, né? No portal da transparência, para quem não sabe, dá para acompanhar quais são as licitações que foram feitas, as próximas compras, as aquisições já realizadas, e é um importante mecanismo e até de exigir dos políticos, dos eleitos, essa qualidade que a gente tanto almeja, tanto espera, e essa eficiência mesmo no serviço público. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, Dr. Lucas Fernandes, que é advogado, mestre em Direito. Obrigada mais uma vez pelos seus esclarecimentos aqui com a gente. Eu que agradeço, é sempre uma satisfação. Uma boa noite. Até a próxima. Boa noite.